som? Escreve no chat se tá saindo o som direitinho. Estão conseguindo me ouvir? Se o som estiver bom... Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou dar início, o nosso tema de hoje é sobre oração, né? Já estamos vivendo os últimos dias e eu creio que não é um tema que realmente não se deve sair de forma nenhuma, né, das pregações atuais. É um tema de extrema importância e que deve permanentemente, insistentemente, estar tocando no nosso coração, batendo a porta do nosso coração. Eu gostaria de iniciar orando, né, fazendo uma pequena oração, apresentando a Deus esse momento, porque eu creio que o Senhor tem muito a falar aos nossos corações. Amém? Então, diante da presença do Senhor, vamos estar nos colocando diante dele, sabendo que ele é dono de todas as coisas, que ele opera em todas as coisas e que, graças a Deus, muito ele tem nos feito, mas ele deseja ainda muito mais fazer em nossos corações. Amém? Que o nosso Senhor, nosso Pai, o nosso Deus soberano possa, em nome de Jesus, estar em nossos corações, fazendo a vontade dele, operando com poder, com autoridade, operando para a vida eterna, removendo tudo aquilo que não pertence a ele e deixando apenas aquilo que é útil para a obra de Deus. Que a ação do Espírito Santo de Deus venha nos tomar, venha tomar cada um que está ouvindo, que está vendo, que em nome de Jesus aqui seja falado apenas a tua vontade, Senhor, e que o Senhor possa, Pai, visitar cada vida, Pai, que está ouvindo, que está assistindo, Pai, e que sejam, Senhor, em nome de Jesus, edificados, Senhor, poderosamente com a tua presença. Vai repreendendo toda ação maligna, toda obra contrária, toda falta de concentração, em nome de Jesus. Todo sentimento contrário, todo pensamento contrário vai caindo por terra em nome de Jesus, para que a tua presença, Senhor, possa habitar e poderosamente exercer a autoridade e operar sinais e maravilhas. Te entregamos nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Primeiro de tudo, nós precisamos entender o que é a oração, né? O que é a oração? E a oração, ela é uma expressão. Ela é uma expressão de pensamentos. Ela é algo que nós manifestamos, é o ato de elevar a nossa alma diante de Deus. Quando nós colocamos o nosso pensamento diante de Deus, ainda que a gente não esteja ajoelhados para orar, ainda que a gente não esteja em um templo, né, de pedras, nós estamos em oração. Oração também é o ato de falar com Deus, de ter comunhão com Deus. Ou seja, é uma forma espiritual de se entregar a Deus. Isso é oração. E a oração, ela é uma profunda ligação com Deus. É algo que realmente nós não podemos viver sem. Nós não podemos viver sem orar. É o nosso combustível. A nossa vida depende da oração. O nosso crescimento espiritual depende da oração. A nossa vida espiritual, ela se move quando há oração. Então, ela é uma profunda ligação com Deus. E isso nós podemos exercer essa ligação através de pedir, de conversar com Deus, através até mesmo das nossas ações. Tudo isso é oração.
A conversa com Deus é oração. A ação, o nosso testemunho é oração. O nosso ato de pedir é oração. Tudo isso é um conjunto de oração. Às vezes a gente acha que oração é só quando a gente entra no quarto, fecha a porta e vai nos direcionar, e assim a gente se direciona a Deus. Mas isso não é só oração. Não é só isso que resume oração. Na verdade, oração é um composto, né, de obras, seja essas espirituais ou físicas. Por que eu falo física? Porque o nosso testemunho também é uma oração. É o que nós apresentamos diante de Deus. É o que nós manifestamos, professamos por fé. A oração se move por fé. Tudo que nós fizermos para Deus tem que haver oração e fé. Se não houver oração e fé, nós não estamos trabalhando no reino de Deus. Nós não estamos servindo a Deus. Então, agir conforme a vontade de Deus é uma oração. É uma oração que resulta numa ação de testemunho, onde eu manifesto aquilo que eu creio. E oração é o quê? A manifestação do que eu creio. É expressão de pensamentos, é expressão de ações, é entrega espiritual. E nós se entregamos espiritualmente também com atitudes, com testemunhos. É tanto que oração é o quê? Orar mais ação. Oração é algo espiritual, mas também é algo físico. E o primeiro ponto que nós devemos entender sobre oração é que Deus, ele nos ouve. Muitas vezes nós achamos assim, Deus não ouve minhas orações, Deus não está escutando minhas orações. Deus, parece que eu oro e Deus não me escuta. Deus ouve a oração sim. Salmo 65, versículo 2, ele fala assim: a ti que acolhe as orações, virão todos os seres humanos. Essa palavra acolhe é ouve. Então ele diz: a ti que ouve as orações, virão todos os seres humanos. Então o ouvido do Senhor não está tapado para que não possa nos ouvir, nos escutar. O Senhor, ele ouve a oração. Ele ouve a oração do justo. Ele ouve a oração do pecador de arrependimento. Mas ele ouve. Se ele não nos ouvisse, não tinha como a gente receber salvação. Não tinha como a gente confessar pecados e ser perdoados. Mas ele nos ouve. Um outro versículo é Salmo 66, versículo 20, onde ele fala assim: bendito seja Deus que não afastou de si minha súplica, nem de mim o seu amor. Essa palavra afastou é rejeitou. Então Deus, ele não rejeita a oração. E o contexto de Salmos aqui é o pecado, houve o pecado, houve o arrependimento. E o salmista fala: bendito seja Deus que não rejeitou de si a minha súplica. Ou seja, não afastou, não recusou as palavras, a oração do pecador, do salmista, né? Do qual, quando eu cito pecador, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, e ainda na condição de justos, somos justificados por causa do sangue de Jesus, mas não somos justos por completo. É o sangue dele em nós que realmente é justiça. Então, Deus, ele ouve nossas orações. Ele está atento ao nosso clamor. Muitas vezes o que acontece? Nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos pedir como convém. Não sabemos nos expressar como realmente a Bíblia nos ensina. E assim nós achamos que Deus não nos escuta. Mas ele escuta, ele ouve. Ou seja, Deus, ele não está morto. Ele está vivo e ele reina. E ele inclina, sim, os ouvidos a ouvir o clamor de cada um dos seus filhos. Ele não é como outros deuses, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve. Deuses feitos por mãos humanas.
né? Deuses que realmente são deuses falsos, deuses que não se expressam, que não operam sinais, que não traz salvação. Nosso Deus é diferente. Nosso Deus é todo poderoso. Então ele escuta sim, ele ouve sim e ele opera sim. O segundo ponto é que na oração nós necessitamos ser perseverantes. E quando eu falo isso, muitas vezes um outro ponto que nos desanima na oração é que muitas vezes, por a gente não ver as coisas acontecendo, a gente pensa assim, Deus não tá me ouvindo. Deus, ele até mesmo se esqueceu de mim. Ele se esqueceu, até mesmo que eu sou filha, que ele não lembra de mim, porque eu oro e as coisas não acontecem. Eu oro e parece que eu tô orando ao vento. Mas o que acontece? O Senhor nos ensina a ser perseverantes na oração. Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação e perseverai na oração. Ele fala, perseverai. Perseverança na oração. E o que é perseverar na oração? É não desistir. Quando a gente começa a orar, quando a gente começa a nos dedicar a uma vida cristã, o inimigo ele começa a tentar colocar obstáculos para que a nossa vida espiritual ela não flua. E muitas vezes, para orarmos, vai aparecer 1001 coisas. Isso não é novidade o que eu estou falando. Muitas vezes é sono, muitas vezes é desânimo, muitas vezes é aquela fraqueza espiritual, muitas vezes muitos até entram no momento de oração, mas não sentem nada, é como se faltasse palavras para orar. E é nesse momento que o Senhor, ele ensina que devemos perseverar. É nesse momento que nós temos que ser mais forte do que o desânimo, que nós temos que ser mais forte do que a falta de palavra, do que a fraqueza espiritual. É na fraqueza que nós mostramos a força, que Deus mostra o seu poder. E quando nesse momento nós repreendemos a ação do inimigo, quando nesse momento nós dizemos, olha, essa fraqueza não é mais forte, essa falta de ânimo não é mais forte, nós repreendemos e perseveramos em orar, aí o Senhor entra com providência. E é interessante que quando os discípulos eles começam uma caminhada com Cristo, e eu me lembro algo muito importante, é que o Senhor ensina primeiro a obedecer a palavra. E em seguida, pela obediência à palavra, o que o Senhor faz? É derramado o Espírito Santo de Deus. Você não recebe o Espírito Santo de Deus sem antes você obedecer a palavra. O que é que João 8:31 diz? Se permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, meus servos. E ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é que Jesus está ensinando? Que primeiramente você tem que obedecer a palavra. Quando Jesus estava caminhando com os discípulos, Jesus é o verbo que desceu do céu. Ali ele estava como o verbo vivo, como o verbo encarnado. E ele estava ensinando aos discípulos, ensinando às multidões, ensinando aos seguidores, ensinando às ovelhinhas a obediência à palavra. Ele ali era a palavra. E a partir dessa obediência, dessa permanência, veja que o versículo de João 8:31, ele diz, permanecei na palavra. A partir dessa permanência em Cristo, que estava ali como verbo, bem breve, né? Bem lá na frente, em breve, eles seriam revestidos do poder. E ali eles receberiam a obediência em espírito. O que é que o Senhor nos ensina? Que primeiramente na caminhada cristã, quando você é novo convertido, você começa a buscar na palavra, muitas vezes você não entende, muitas vezes você não sente até mesmo nada na oração.
Muitas vezes você lê ali e não compreende muita coisa. Compreende ali o natural. E às vezes você diz, eu não tenho revelação, eu não tenho entendimento da palavra, mas o Senhor, na verdade, está te conduzindo a uma obediência sem ver, uma obediência sem sentir. Muitas vezes nós oramos, não sentimos aquele arrepio, não sentimos aquele fluir da presença de Deus, aquele queimar no coração. Por quê? Porque o Senhor muitas vezes está nos ensinando a obedecer sem sentir, sem ver. Obedecer pela palavra. Porque o que a palavra nos ensina? Orar. O que a palavra nos ensina? Meditar. O que a palavra nos ensina? Jejuar, perdoar, amar, obedecer, seguir a Ele, tomar a cruz. São muitos princípios que a palavra nos ensina. E o que Jesus espera? Que possamos colocar em prática sem sentir, sem ver. E a partir daí o Espírito Santo começa a se mover. Começa a trabalhar, o Espírito Santo vai sendo derramado, vai sendo liberado, ponto a ponto, obediência a obediência, até que sejamos completos nele. Então, muitas vezes, esse ato de não sentirmos, esse ato de haver, muitas vezes, o empecilho do inimigo, ou até mesmo a fraqueza mesmo espiritual do ser humano, muitas vezes é permitido pelo Senhor. E tudo está debaixo do controle dele, mas essa permissão é para nos ensinar a sermos perseverantes. Quantas coisas, quando a gente vivia no mundo, vivia nas trevas, a gente, muitas vezes as pessoas dizem, esse trabalho não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo, você está tentando colocar um negócio, não vai dar certo, não vai dar certo você comprar tal coisa. E aí, o que acontece? Você dizia, vai sim, e via muitos empecilhos, e faltava dinheiro, e faltava muitas vezes até mesmo aquele cansaço físico vinha, faltava ânimo, faltava força, mas você continuava perseverando, não, vai dar tudo certo, vou conseguir, vou montar o meu negócio, vou conseguir alcançar o meu objetivo. E aí, você vai lá e consegue, com a força do Senhor, e mostra que realmente teve dificuldades, mas foi experiências para que você pudesse chegar onde você chegou. E na nossa caminhada cristã não é diferente. Da mesma forma que a gente trabalha e o reino dos céus é ser governado por Deus, ele diz, arrependei-vos e creis, pois o reino dos céus está próximo. Ele está dizendo, arrependei-vos e credes, porque o governo celestial, o governo de Deus, o governo de Cristo chegou. Ou seja, é tempo de sermos governados pelo Senhor, de obedecermos ao Rei Jesus, de obedecermos à sua autoridade de Rei, de soberano, de Senhor. Então, quando nós começamos a obedecer a Deus, vem esses obstáculos, vem dificuldades para tentar nos tirar da presença dele. E o que nós temos que fazer? Assim como lá atrás nós éramos insistentes para realizar aquilo que estava no nosso coração, um desejo até mesmo natural, nós temos que usar essa mesma perseverança para a obra de Deus. Para que a gente possa conseguir ter uma vida estável de oração, para que a gente possa conseguir ter o entendimento da palavra, uma vida em Cristo Jesus com sucesso. Mas é preciso perseverança. Nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, nós não conseguimos alcançar nenhum objetivo se a gente começar uma caminhada e desistir. Se eu começar a estudar e parar, eu não vou conseguir concluir meus estudos. Se eu começar a tirar minha habilitação e eu não for, e eu desistir na metade do caminho, eu não vou conseguir ser um habilitado. Se eu começar a construir uma família e eu desistir, eu não vou ter uma família. Se eu começar uma caminhada com Cristo e eu não for perseverante para destruir com as hostes do inimigo, para lutar, guerrear pela minha vida espiritual, eu não vou conseguir ser salvo. Eu não estou falando que a salvação ela vem por minhas mãos,
mas a salvação também está inclusa as minhas obras. O que eu vou fazer para conquistar cada dia meu espaço no reino dos céus, por aquilo que o Senhor me confiou. Se eu não buscar a Deus, se eu não tiver uma vida de oração, de santificação, se eu não tiver uma vida realmente na presença de Deus, eu não vou ter como conseguir realmente viver a minha vida em Cristo Jesus, receber a minha salvação em Cristo Jesus. Nós temos que conquistar o reino dos céus, é conquista. O que o Senhor faz? Ele se fez sacrifício por cada um de nós. A porta foi aberta para que a salvação pudesse acontecer. Foi aberto um espaço. Foi aberto um grande portal, um portão celestial foi aberto para que a gente pudesse chegar até Cristo Jesus. Porque antes nós éramos inimigos de Deus. E o sangue de Jesus vertido na cruz criou uma ponte para que a gente pudesse caminhar nessa ponte e chegar até o Pai. Então, o que Jesus fez foi o sacrifício para que, através desse sangue em nós pudéssemos chegar até o Pai. Porque o objetivo de Cristo via a terra é nos levar até o Pai. Isso acontece por meio de Cristo. Só por meio de Cristo Jesus, só por meio do sangue de Jesus nós podemos chegar até Deus. Ele nos leva, é o sangue dele que nos leva até o Pai. Mas para isso, através desse sangue derramado, nós temos um outro papel. Receber esse sangue, viver imergido nesse sangue, ou seja, ver esse sangue sendo derramado sobre nossas vidas constantemente, que representa a aliança, que representa a limpeza do pecado, que representa o perdão de pecados. E a partir daí, recebendo o perdão, nós vamos trabalhar a nossa vida com um novo caráter. Caráter que foi derramado através também desse sangue, através do batismo. Nós recebemos um batismo de sangue e nós recebemos um batismo nas águas. Nós recebemos o batismo que nos faz ser aceitos por Deus, pelo sangue de Jesus, e nós recebemos um batismo, aleluia, nas águas, que nos faz ser aceitos pelo Espírito Santo. E nós confessamos também ao mundo que nós somos e nós pertencemos a Deus. Então veja bem, nós entendemos que há também uma responsabilidade de cada um de nós como cristão, de vivermos e fazermos a nossa parte diante do reino dos céus. E qual é a nossa parte? Buscarmos permanecer lavados no sangue de Jesus, permanecermos batizados, imergidos no batismo que confessa ao mundo, que confessa ao Espírito Santo, que me faz pertencente a Ele. Nós precisamos nos manter na presença de Deus. E para isso nós precisamos ser perseverantes. Nós não podemos deixar com que o inimigo tire a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa ousadia de insistir. Sabe o que é o inimigo tentando fechar a porta e a gente, pelo poder de Deus, dizendo: essa porta, ela não vai ser fechada, ela vai cada vez ser mais aberta, porque cada vez mais eu vou conseguir entrar, buscar dia após dia a minha vida em Cristo e chegar diante do Pai. Nós temos que lutar. O reino dos céus é esforço. O reino dos céus é luta. É uma guerra que nós passamos para permanecer. E por que é uma luta? Porque de um lado tem o poder de Deus operando em nós, o sangue de Jesus nos limpou, nos lavou, o batismo aconteceu, agora nós pertencemos a Cristo, fazemos parte do exército de Cristo e nós vamos agora guerrear contra as forças do mal. Só que nós não vemos, mas ela existe. Nós podemos sentir e ela está ali ao nosso redor, para tentar nos tirar do foco da presença de Deus. Então, nós permanecer é o quê? Perseverar é o quê? É você permanecer na posição que o Senhor te chamou. Se Ele te chamou para orar todos os dias, até a vinda dele, que é isso que Ele deseja,
É uma alegria no coração de Deus ver que o filho dele tem se dedicado a buscar intimidade com ele, a expressar seus pensamentos diante dele, a testemunhar, a elevar sua alma diante dele. O Senhor se alegra profundamente com isso. E é por isso que ele nos presenteia tanto com milagres, sinais, maravilhas, por meio da oração. Quando a gente não ora, a gente se torna insensível à presença de Deus, insensível à dor, insensível o nosso coração vai endurecendo, vai criando uma camada de escuridão, porque o que faz a gente ser quebrantado é a oração. O que faz ser a gente perseverante, o que faz com que a gente permaneça perseverante também é a oração. Quando você tem uma vida de oração, você vê que dificilmente alguém te abala. Dificilmente a notícia ruim te destrói. Dificilmente as situações difíceis te bloqueiam. Por quê? Porque você está um só com Deus, em um só pensamento. O que é oração é expressão de pensamento. Você expressa seu pensamento diante de Deus e Deus traz o pensamento dele até você. E vocês juntos, nós juntos, se unimos ao pensamento de Deus e ao nosso pensamento. E nós podemos ali ter uma ligação de alma, de espírito com o Senhor. Então é extremamente importante a oração. Extremamente importante. E a gente vê que eu já vi alguns testemunhos de pessoas e, assim, pessoas reais, né? Não ouvido por alguma historinha ou alguma coisa assim, mas pessoas reais que chegaram para mim e já chegaram a contar. Olha, eu bem com Deus, orando, buscando, tendo intimidade com Deus, e o marido muito agressivo, né? Já tinha chegado a bater, sabe aquele marido de muitas vezes quebrar as coisas ali em casa. E essa pessoa falou assim, quando estava no momento, né, de oração, no momento de busca, de intensidade, de sentir a presença de Deus, muitas vezes ela deitava e ela dizia, Senhor, em nome de Jesus, via ali o esposo alterado e ela dizia, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor me proteja, que Ele não toque um dedo em mim, que Ele, se possível for, tô falando agora assim com as minhas palavras, que Ele esqueça até que eu tô aqui nessa cama. E muitas vezes o esposo chegava e alterado e não fazia nada. Agora o outro lado da história. Por outros momentos, muitas irmãs, muitas vezes enfraquecidas, com pouca oração, com pouca comunhão com Deus, acontecia certos eventos que realmente o esposo ia lá e batia e quebrava as coisas e destruía. Então você vê que quando se está na presença de Deus, quando se está em comunhão com Deus, as trevas ela é bloqueada. Quando se está caminhando com Cristo, quando se está unido a um pensamento, esse pensamento, que é a ligação espiritual, a expressão espiritual, vai fazer com que as trevas sejam anuladas, ainda que ela esteja no ambiente, mas as trevas vai ser anulada, porque a oração ela tem poder. A palavra tem poder. E se você declarar algo em nome de Jesus, principalmente com relação ao inimigo, o poder do nome de Jesus é para expulsar as trevas, é para repreender a ação maligna. Quando nós dizemos está repreendido em nome de Jesus, seja um demônio, seja uma situação, seja até mesmo em oração, que você, no caso dessa irmã, seja repreendido a ação do inimigo, o poder do nome de Jesus tem poder, tem autoridade, tem domínio de parar as trevas, de destruir, de bloquear a ação das trevas. Então, ainda que ele permaneça no ambiente, mas a ação dele, foi bloqueada. Então, veja que muitas vezes não é que Deus não ouve nossas orações. Sabe o que acontece? Muitas vezes é nós que não oramos a Deus. Se eu não orar, como é que Ele vai me ouvir?
E muitas vezes eu oro no momento do desespero, mas eu não tenho comunhão com Ele. Então, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Como é que eu vou ter discernimento espiritual se eu não estiver em oração, se eu não tiver comunhão com Deus? E para isso, o Senhor mostra aquela viúva, né? A viúva persistente de Lucas 18. Ah, resolve a minha causa, resolve a minha causa, resolve a minha causa. E o que que acontece? O juiz, eu não temo a Deus, eu não temo a homem nenhum, mas essa mulher tá me tirando a paciência, eu vou lá e vou resolver a causa dela. E aí ele vai lá e diante disso, né, eu creio que a causa foi resolvida. E o que que o Senhor nos ensina nessa parábola, nessa história? Ele ensina que o papel do cristão, o papel da igreja, do servo de Deus em geral, deve ser permanecer perseverante na oração. Se você permanecer perseverante na oração, até aquilo que já havia sido determinado vai, através da oração, ser refeito. Porque o Senhor muda? Não, mas o Senhor cumpre a palavra dele. O Senhor cumpre a palavra dele. O Senhor mostra que se houver uma sentença sobre uma pessoa de destruição e essa pessoa se arrepender, ele tira essa sentença. Ele remove essa sentença. E o quê? Por que que ele faz isso? Porque a palavra do Senhor, a palavra dele diz que todo aquele que se achegar a ele com o coração quebrantado, ele não rejeita. E onde é que entra a oração nessa situação? Eu lembro de Moisés. Haveria uma sentença sobre uma cidade de destruição e o Senhor já havia determinado. E Moisés vai lá, olha, Senhor, perdoa esse povo, Senhor, perdoa esse povo, Senhor, perdoa essa nação e tal. E o que o Senhor faz? Ele diz, Moisés, por causa de você, eu trarei paz a essa cidade. Então a oração tem poder. Ela tem poder para destruir as obras das trevas. Ela tem poder para lutar contra as hostes celestiais e vencer. Mas nós muitas vezes nos tornamos fracos por não orar, por não buscar na presença de Deus. É algo tão importante, mas que muitos cristãos têm dado pouca importância. O próprio Senhor Jesus, ele ensina a orar. Ele sobe o monte e ele diz, vamos orar. Ele, em todos os momentos, nós vemos que está presente a oração. Porque é algo que nos liga, une o nosso pensamento com o pensamento de Deus. É nesse ritual, uma expressão de pensamento que nos une ao Pai. Amém? Então, o terceiro ponto que nós temos que entender é que nós devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz, orai sem cessar. Nós precisamos orar sem cessar. E eu creio que é exatamente o que Paulo nos ensina a orar sem cessar, é para a gente aprender a ser perseverante. Aprender a orar como convém. Existem pessoas que eu já ouvi falar também, né? Testemunhos de irmãs que diz, eu não sei orar. Mas se você não sabe orar, exatamente é porque você não tem orado. Porque cada vez que a gente ora, o Senhor vai nos ensinando, vai surgindo palavras para a gente orar. O Espírito Santo vai conduzindo os nossos lábios à oração que o Senhor se agrada. Então, quando nós não sabemos orar, é porque nós não praticamos a oração. Todos aqueles que oram ao Pai, que têm a prática da oração, aonde quer que ele esteja, ela continua orando sem cessar. Esses eles nem falam que não sabem orar, eles já oram. Ainda que, mesmo a gente nessa condição de cristão, nós podemos dizer, Senhor, eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo conduz a oração. Por quê? Voltando para o primeiro ponto.
Porque nós obedecemos sem ver, sem sentir, e o Espírito Santo vem e começa a fluir e conduzir os nossos lábios a orar à vontade do Pai, porque lá atrás nós obedecemos sem ver, mas agora, pelo Espírito, Ele vai nos ensinar a obedecer espiritualmente. Amém? Então, é justamente isso. E quando nós oramos sem cessar, acontece algo no nosso espírito que é tremendo. Nós passamos a ser sensível à voz de Deus. Passamos a entender os sinais de Deus. Vejamos um exemplo. Quando eu permaneço em oração, em constante oração, eu estou ali lavando a louça, eu estou em oração. Eu estou ali resolvendo uma situação, digamos assim, vou no centro, faço alguma coisa e eu estou ali em oração. Eu estou no carro, eu estou em oração. Eu estou no trabalho e eu consigo ainda colocar minha mente em oração. Quando acontecer uma situação inusitada, qualquer que seja, naquele ambiente, o que acontece? Por você estar em oração, você está atento aos sinais de Deus, você consegue responder ou agir, ou aconselhar, ou se comportar da forma que o Senhor espera. Por quê? Porque você já está em espírito de oração e Ele vai só te conduzir à vontade dEle. Diferente de quando você está totalmente desligado. De novo, desligado à expressão de pensamento. Quando você está desligado do Senhor, que você está fazendo as coisas, mas sua mente está a mil, está ali, está acolá, está em tudo, menos ligado com Deus. Quando acontece uma situação, o que você faz? Você explode logo. Você já não consegue lidar com aquilo. Você já não consegue trazer as palavras para aquela situação. Por quê? Porque você não estava ligado com Deus. Porque naquele momento que era para você estar orando sem cessar, que também significa vigilância, você não estava vigilante. E você naquele momento pode muito bem cair na armadilha e falar ou agir de forma que o Senhor não se agrada. Então, isso, que nós entendemos através da oração, é ter sabedoria. Você orar sem cessar é você agir com sabedoria. Porque aí o Senhor vai te conduzir à vontade dEle. Amém? O quarto ponto é que nós devemos orar com fé. E quando eu falo isso, eu me lembro que muitas vezes acontece com muitos cristãos. A gente ora e a gente nem lembra o que a gente orou. Muitas vezes a gente ora e a gente não convence nem a nós mesmos naquela oração. Que sentido de convencer? Eu oro, mas nem eu creio que Deus está ouvindo minha oração. Se nem eu estou crendo, então a oração não passou do teto. Na verdade, eu falei nada. Porque a oração, o poder da oração está na fé. Tudo quanto pedirmos crendo, nós já recebemos. E o que é crer é acreditar que Deus está agindo. É acreditar em Deus para realizar. É acreditar na obra de Deus, no poder de Deus. Então, tudo que nós pedimos ao Senhor crendo, nós já recebemos. E muitas vezes é interessante que nós podemos até sentir quando a nossa oração tocou em alguém. Sensibilidade espiritual. Nós podemos sentir quando nós fazemos uma oração com fé. Quando nós fazemos uma oração com fé, nós sentimos dentro, no nosso interior, no nosso espírito, algo diferente se movendo. Muitas vezes nós não sentimos o arrepio, mas nós sentimos em espírito um mover diferente. Um sentimento diferente. Uma certeza diferente. Aleluia! Louvado seja Deus. E aí, muitas vezes, até nós declaramos assim, olha, eu creio que fulano, que tal pessoa, que tal situação, o Senhor está agindo e eu vou ver essa pessoa, por exemplo, vivendo para Cristo, confessando Jesus ou sendo curado,
ou sendo liberto. Por quê? Porque você sentiu que da oração fluiu a fé. É como aquela mulher do fluxo de sangue, quando Jesus tinha um espírito de oração, um espírito realmente de fé, de obediência, de santidade. Quando aquela mulher toca em Jesus, flui poder, ele sente que flui o poder. Ela ora, né? Uma oração muito rápida. Por quê? Porque é uma oração rápida. O ato dela declarar que se ela tocar em Jesus, ela é curada, é uma oração. É uma oração e uma certeza poderosa no coração. Por isso que muitas vezes nós dizemos assim, já chegou pessoas e contar um exemplo. E eu muitas vezes só dizer, olha, você está curado de tal coisa em nome de Jesus. Só isso. Sem nenhuma oração longa de 1 hora, de meia e tal e tal e tal, com todo aqueles movimento, não. Toca na pessoa, ou muitas vezes só coloca a mão, você está curado em nome de Jesus, ou você está liberto em nome de Jesus, e a pessoa sente realmente ali a cura, recebe a cura, e depois vem contar o testemunho de que foi curado. Então, aquela mulher do fluxo de sangue, ela fez essa oração antes, e ela toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, o que acontece? Dele flui poder. E muitas vezes, quando nós oramos, e nós apresentamos diante do Senhor Jesus, ou declaramos cura ou libertação sobre alguém, nós sentimos esse fluir de poder através da oração e a certeza de que alguém, realmente, aquela pessoa está sendo tocada pela manifestação de Deus. É por isso que muitas vezes nós declaramos, essa pessoa foi tocada. Essa pessoa recebeu o milagre. Porque nós sentimos, o Espírito Santo testifica que houve vida, que houve um mover espiritual sobre a vida daquela pessoa. Aleluia. E eu creio que muitos de nós iremos não só ver esse poder fluindo e alcançando outras vidas, como também nós veremos muitas vidas vindo à presença do Senhor e dizendo, eu fui tocado. E sabe o que é interessante nisso tudo, irmãos? É que muitas vezes já aconteceu experiências comigo de que o Senhor dizer, Vanessa, ó pessoa, e que essa pessoa vai passar por um processo de libertação. E rapidamente eu solto tudo que eu tô fazendo e eu vou pro meu quarto e eu começo a orar e começo a apresentar a vida da pessoa. E há uma batalha espiritual porque nós sentimos. E a partir dali, depois de muitos dias ou alguns dias, foram várias vezes que isso aconteceu, a pessoa vem e fala, olha, aconteceu tal coisa comigo, eu passei por um processo de libertação e muitas vezes eu vou dizer, olha, foi tal hora, tal momento, e até mesmo o Senhor dá visões a respeito daquilo que está acontecendo, né? Porque para testemunho de que na oração há poder, de que vidas são alcançadas através da oração, ainda que a pessoa não esteja diante de você, você não imponha as mãos sobre essa vida. Mas o ato de você ouvir o Espírito Santo e ele te direcionar a orar, a oração vai alcançar aquela vida que está lá, ó, que você talvez nem saiba onde é que ela está. Mas acontece o milagre. Acontece a libertação, porque é o Espírito Santo que se move, trabalhando. É o ministério dele. É ele que se move tocando libertando, convencendo do pecado, trazendo o arrependimento, a reconciliação, a cura. É ele quem faz. E o Espírito Santo não se limita. Ele vai aqui, ele vai no céu dos céus, ele vai nas profundezas, ele vai em qualquer lugar do mundo e alcança a vida que tem que ser alcançada. Aleluia. Esse é o poder do nosso Deus. E esse é o poder da oração. A oração que nós fazemos diante de Deus, ela não é uma oração fraca. Ela não é uma oração que não traz um peso de glória. Pelo contrário, ela traz coisas grandiosas, coisas poderosas. Amém? Eu tô com muita sede.
Eu quero ler o último texto para a gente poder encerrar. Já estamos pertinho de 1 hora. E eu louvo a Deus por vocês. Eu creio que a vontade do Senhor é essa, que venhamos nos reunir, falar daquilo que realmente é importante, né? Daquilo que nos traz edificação. Amém? Jeremias 33, versículo 3, ele diz assim: Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Maravilhoso. Maravilhoso. Aleluia. Vou ler de novo. Ele diz assim: Invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Quando ele fala invoca-me, como que nós invocamos o Senhor? Através da oração. Ler a Bíblia é orar. Jejuar é orar. Quando a gente testemunha é oração. Tudo o que nós fazemos nessa terra para o reino dos céus se move em oração. Porque, novamente, oração é expressão. Expressão de pensamentos, mas também é expressão de atitudes. Orar mais ação. Quando ele diz invoca-me, te responderei, ele está dizendo eu vou te responder quando você tiver suas dúvidas. Quando você me pedir respostas. Senhor, eu devo ir para esse lugar. Senhor, eu devo agir dessa forma. Senhor, como que eu ajo diante dessa situação? Jeremias, ele vai dizer, quando você ora a Deus, ele te responde, ele coloca diante de ti tudo o que você precisa para ser fortalecido e direcionado a permanecer na presença dele. Deus é Deus que supre todas as necessidades do filho. Ele não está dizendo que é só o alimento físico, porque nem só de pão vive o homem. Ele está dizendo, eu vou te responder em oração, eu vou te responder nas tuas aflições, nas tuas angústias, vou te alimentar com físico, vou te alimentar com espiritual. Eu sou o teu Deus e nada vai te faltar. Não vai te faltar resposta, não vai te faltar auxílio, não vai te faltar entendimento, discernimento, sabedoria, mas você precisa me invocar. Você precisa se direcionar a mim como em expressão de pensamento e de atitudes. Você precisa vir até mim. E ele vai responder, como ele tem nos respondido. Quem diante do Senhor já foi com o coração contrito, muitas vezes arrebentado, porque cristão muitas vezes se arrebenta, mas foi diante dele, orou, se derramou, pediu orientação, até mesmo pessoas que distantes do Senhor, em determinadas situações, mesmo distante do Senhor, orou, confessou, o coração quebrantou e o Senhor ouviu e respondeu. Quantas pessoas já aconteceu isso? Já aconteceu. Por quê? Porque o Senhor, ele responde um coração quebrantado e contrito. Tem um encontro com Deus. O Senhor se revela. Aleluia. E o que mais que esse versículo diz? E te revelarei conhecimentos grandiosos. Olha só. Te revelarei conhecimentos grandiosos. A palavra do Senhor mostra, e Paulo, fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E sabe o que esse versículo ele quer dizer? Que muitas pessoas compreendem a Bíblia aqui, só na mente. Leem a palavra e têm um entendimento humano. E isso, para o novo convertido, é natural.
Para o velho convertido que não é. Para o novo convertido, ele tem que compreender, sim, como voltamos àquela parte do início, tem que compreender, obedecer, sem sentir, sem entender, porque aí vem o processo espiritual. Depois vem o processo espiritual. Por essa perseverança, vem o Espírito se movendo. Agora, aqueles que já têm uma caminhada em Cristo, o que acontece? E esse versículo de o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos é para aqueles que já têm conhecimento da palavra. O que ele faz? Ele conhece por aqui. Ele sabe a Bíblia, indo e voltando muitas vezes, sabe versículos, sabe explicar versículos, a história do que está acontecendo ali, mas não tem a revelação no espiritual. Você vê muitas vezes pessoas que dão show de Bíblia, falando que pessoas que te me gela. Ah, é tal versículo aqui, se liga com esse que diz que tal, e vai unindo, e vai unindo, e vai mostrando ali o conhecimento, mas coisas simples do espiritual não consegue entender, porque conhece por mente. É como ler um livro de história e contar o que entendeu natural. E o que o Deus desse século faz? Ele faz com que haja uma cegueira espiritual. O Deus desse século cegou o entendimento. Quem é que nos dá entendimento? O que é o entendimento em nossa vida? É o Espírito Santo. Ele é o entendimento. É Ele que nos dá a revelação. Ele que nos dá o conhecimento. Para você entender a Bíblia, é preciso ter o Espírito Santo, o entendimento espiritual. A Escritura, ela é inspirada espiritualmente, não foi carnalmente. E para você entender, você precisa do Espírito Santo. E o que o Deus desse século faz? Ele cega o entendimento espiritual. Ele bloqueia o entendimento espiritual. Para quê? Para que muitos não passem daqui e cheguem aqui. Para que a revelação do espiritual, ela não aconteça. O Deus desse século cega a ação do Espírito Santo. É por isso que nós vemos muitos grandes homens, até mesmo eu posso citar assim, que dominam a palavra com eloquência, que falam, que têm pregações assim extraordinárias, mas que muitas vezes não crê nos dons, não crê no batismo, não crê em profecias. E por que eles não creem? Porque toda essa obra, profecia, dons, revelação, é uma obra espiritual, não é uma obra carnal. E eles não creem. E o que tem de pessoas que não crê no batismo, não crê em dons, em profecias, só tem aumentado, porque o Deus desse século tem anulado, tem bloqueado a ação do Espírito Santo para que as pessoas não entendam a revelação espiritual. Isso é gravíssimo. E é por isso a necessidade de estarmos em oração. Se nós estivermos em oração, nós iremos discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Ainda que um anjo, um grande pregador, um grande mestre vier com uma mensagem que não seja do Senhor, que não seja espiritual, nós iremos discernir pelo Espírito Santo de Deus, porque nós estamos em uma vida de oração, nós conhecemos a voz do pastor, nós conhecemos o direcionamento de Deus, temos compreensão do espiritual da palavra de Deus, então nós não temos como ser enganado. Você entende isso? Não tem como tirar da nossa mente que os dons não existem, que profecia não existe, que batismo já passou, que isso, aquilo, outro já passou. São manifestações espirituais, só se move no espiritual. Se eu sou carnal, eu não vou entender o que acontece no espírito. E sabe o que é interessante? Quem não crê nos dons, quem não crê naquilo que é espiritual, é porque não anda no espírito. É porque não teve experiências espirituais.
Porque aquele que tem experiências espirituais, esse jamais vai negar a existência dos dons ou de qualquer ação espiritual que a Bíblia fale, que realmente esteja aqui, não vai negar. Por quê? Porque viveu. Quem vive, quem sente, conhece o Espírito. Mas quem não vive, não sabe. Não experimentou, não sabe o que está falando. Então você entende a gravidade de você não orar? Você perde o discernimento. E o que o Senhor fala, ele diz, eu vou revelar conhecimentos grandiosos. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu vou te mostrar coisas do céu que você nunca viu. Eu vou te mostrar o que é você orar em línguas e o Espírito Santo te direcionar, tocar nos teus lábios, tocar no teu entendimento e você traduzir pelo Espírito. Eu vou te dar visões. Eu vou te dar sonhos espirituais. Eu vou manifestar o meu poder te dando conhecimentos profundos. Quando ele fala que ele vai revelar conhecimentos grandiosos, ele está dizendo, eu vou te mostrar algo que só se vê pelo Espírito e no Espírito. Eu vou te trazer coisas que só os céus sabem, mas pela união espiritual, por meio da oração, por meio da obediência, da santidade, eu vou trazer diante de me invocado. Porque você tem orado a mim e eu vou te anunciar coisas grandiosas, porque é o mesmo Espírito. O Espírito que está em Deus e o Espírito que está em mim, eles têm que testificar da mesma coisa. Ele tem que testificar dos céus, daquilo que é espiritual, daquilo que está lá diante de Deus. E isso que ele está mostrando. Eu vou te revelar coisas tremendas, coisas grandiosas que nenhum ouvido ouviu, que nenhum olho viu. É o que eu vou te revelar. É o que eu vou te mostrar através de você me invocar. Agora, imagina. O Senhor ele mostra que nos últimos dias haveria uma manifestação espiritual. Joel, 2:28. Haveria uma manifestação espiritual onde os jovens, as crianças que ele fala, profetizariam. E que os velhos sonhariam, os jovens teriam... Deixa eu abrir aqui. Às vezes eu confundo um com o outro. Deixa eu abrir aqui, Joel. Só um minutinho. Joel, aparece, meu filho. Joel, ele diz, os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. Esse sentido de profetizarão, sabe o que é? É nabá, que é falar, predizer, cantar por inspirações ou tocar instrumentos inspirados por Deus. E esses filhos e filhas que iriam profetizar, ou seja, que iriam falar coisas que estavam ocultas no coração de Deus, que é profecias, revelações, cantar por meio de inspiração divina, ou seja, cânticos espirituais, cânticos em línguas, e também tocarem instrumentos por inspiração divina. Esses filhos e filhas são crianças que iriam receber dons espirituais. Agora me diz, vez por outra aparece, crianças recebendo realmente profecias, recebendo batismo em línguas.
ministrando através de instrumentos. E isso é uma profecia que o Senhor determinou que iria acontecer nos últimos dias. E nós já estamos vendo isso. E essas manifestações, ela acontece para o povo crer que Deus ainda está operando. Crer que a promessa dele está sendo cumprida. Sem essas manifestações espirituais, o povo esfria. Se você não vê pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo transformadas, corações sendo restaurados, você não crê em Deus. Se você não vê um câncer caindo por terra, se você não vê uma cura de uma diabetes ou de uma hipertensão, ou seja o que for a enfermidade, um câncer, se você não vê, você esfria. Você esfria. Porque você acha que Deus não está agindo. Mas quanto mais o povo vê as obras de Deus acontecendo por meio dos dons, das manifestações espirituais, mais a igreja avança e o povo vai crendo que existe alguém, que existe um ser, um todo-poderoso, que tem operado e feito sinais na terra. Aleluia. Então, é esses sinais que o Senhor quer mostrar. Mas isso só acontece através da oração. Para você ser batizado em línguas, você tem que orar. Para você ter entendimento da palavra, você tem que orar. Quando você jejua, você tem que orar. Quando você vai pedir algo a Deus, você tem que orar. Quando você confessa Jesus, você ora. Em todo momento, quando você vai orar por alguém por cura, você tem que orar. Libertar, tem que orar. Tudo se move através da oração. E muitas vezes repetindo, é por não orarmos que nos tornamos fracos e deficientes na fé. Porque através da oração nós vemos grandes sinais acontecendo. Grandes sinais acontecendo. E para encerrar, eu quero contar apenas um testemunho. E eu sei que a live tá grande, mas eu tô sentindo o Senhor se movendo. E eu creio que você também deve estar sentindo o Senhor se movendo. Amém? Vou contar um último testemunho pra gente encerrar. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho recentemente. E nesse sonho, a gente estava saindo de uma cidade, e a cidade totalmente destruída, e a gente sabia que nessa cidade estaria havendo uma perseguição que é como se fosse um exército. Eu não via o exército, mas eu sabia que tinha uma grande multidão tentando nos perseguir, nos capturar. E junto da gente tinha um grupo de pessoas. Tinha crianças, tinha adultos, tinha adolescentes, tinha velhos. E a gente saía num carro muito grande, tipo aqueles caminhão do exército que vem bem equipado, que vem com tenda, que vem com todo tipo de material de suporte para você sobreviver dias e dias na estrada. Onde você para, arma uma tenda, monta a tenda ali, tem todo o equipamento, fogão, tudo isso. E era como se fosse um carro desse. E entrava muita gente, porque nesses carros cabe muita gente. E eu via muitas pessoas até conhecidas, pessoas da família. E quando eu chegava em determinados pontos, a gente parava, porque a gente não podia continuar o trajeto diretamente. A gente tinha que fazer parada, porque era longe. E a gente enxergava o lugar que a gente estava se movendo para chegar, ou seja, essa era como se fosse uma serra muito grande, uma serra assim de como se fosse um jardim bem grande, mas também estava escuro, né? Como se fosse escuro porque o sol não existia e nem a lua existia. E aí o que acontece?
a gente enxergava e a gente, na nossa mente, chegando lá, nós seríamos protegidos, porque nós sentia que, estando naquele lugar, estaríamos protegidos e era praticamente inacessível. Pessoas que foram para lá não voltaram e pessoas que tentaram ir não chegaram nem na metade do caminho, mas nós tínhamos certeza que nós ia chegar. E aí a gente parou no meio do caminho para encurtar. Parou no meio do caminho, a gente ficou numa casa e era muita gente, muito movimento. E eu sentia no espiritual como se fosse uma ministração do Senhor. Ele falando assim: você vai precisar de equipamentos. E esses equipamentos eram como se fossem mistérios. Tipo, eu tinha que ir em um lugar, fazer uma escavação e encontrar ali aquilo que como se fossem enigmas. Eu tinha que ir colhendo cada um, parte a parte, para que eu pudesse chegar naquele lugar. Coisas que os outros não tinham feito. E chegava nesse ponto, nessa casa, uma pessoa encontrava uma pedrinha pequenininha assim, uma pedrinha transparente. E eu sentia no meu coração que aquela pedra tinha uma relação muito grande com o instrumento com que o Senhor estava nos direcionando. E eu pegava essa pedrinha e eu fazia assim, olhava para a pedrinha assim, focava. E eu via um olhozinho pequenininho dentro dessa pedrinha. E eu olhava para as pessoas com essa pedrinha. E quando eu olhava, eu me surpreendia com o que eu via. Eu via muitas pessoas ao meu redor, pessoas da família. Mas eu via muitas pessoas que não eram pessoas, eram demônios. Eram seres espirituais, das trevas. E eu começava a olhar e eu, meu Deus, essas pessoas que estão aqui, nem todas são pessoas humanas. E aí eu falava para uma pessoa específica, que foi a que trouxe a pedrinha, e eu falava assim: olha, eu vi algo nessa pedrinha. Isso aqui é uma ferramenta que o Senhor nos deu para que a gente pudesse chegar no alvo, né? Que era aquela montanha, aquela serra. E eu falava: olha, você pode usar, não conte para ninguém, porque a gente não tem muitas pessoas que não estão preparadas para isso. Mas você vai se surpreender com o que você vai ver. Quando eu falava isso, a pessoa que eu falava caía, porque não suportou ouvir e também não queria ver, porque ficou com medo. Talvez em espírito, não sei o que aconteceu no interior dela, não deu para saber, não dá para saber no sonho. E aí eu acordei. Mas quando eu acordei foi com aquele sentimento. O Senhor deseja que os nossos olhos espirituais sejam abertos para esse tempo que a gente está vivendo. E para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, nós precisamos buscar na palavra de Deus, ver os enigmas, as revelações, ter intimidade em oração, entrar no quarto, buscar face a face o Senhor, porque só assim os nossos olhos espirituais serão abertos e nós poderemos discernir aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Isso para mim foi muito profundo. Isso para mim foi muito profundo. Porque para que você conheça o que está acontecendo ao seu redor, você não conhece carnalmente, você só conhece espiritualmente. E são ferramentas que o Senhor nos dá para que a gente possa nos proteger, para que a gente possa guerrear, para que a gente possa trabalhar no reino dos céus, observando, vendo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente não seja pego de surpresa. Isso é poderoso. E essas ferramentas nós só adquirimos através da oração, através do jejum. Como o tema é oração, vamos só para a oração. Mas nós adquirimos através do jejum, da busca na palavra, mas principalmente da oração. Porque é pela oração que eu entendo a palavra. É pela oração que o meu jejum é válido. É pela oração que milagres acontecem, que há batismo, que há movimentação espiritual, é pela oração. A palavra, ela tem sua parte fundamental, como eu sempre falo. E outra é a asa do passarinho. Oração e meditação na palavra e o jejum. Forma o corpo ali, forma um passarinho. Mas a oração é o que dá início a todas as coisas espirituais acontecer em nossa vida. O jejum é um fortalecimento. Depois eu trago uma palavra sobre jejum. Então, diante disso,
diante disso, eu peço que o Espírito Santo de Deus, ele possa testificar no seu coração isso que eu tenho falado aqui. Possa testificar que esse tempo que a gente está vivendo, que é o último período da igreja, todos nós cremos que nós estamos prestes a passar, a viver o arrebatamento da igreja, dos santos, dos servos. E é nesse último período que os nossos olhos espirituais precisam ser abertos. É nesse último período que nós precisamos ter discernimento, sabedoria, entendimento, perseverança, para que a gente possa resistir até o fim e olhar para o alto e dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas isso tudo, eu não vou deixar de te lembrar. Nasce, cresce, multiplica, frutifica e é selado através da oração. Nada acontece sem oração. Eu quero orar em nome de Jesus para a gente encerrar. Eu quero declarar sobre você bênçãos espirituais. Amém? Querido Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, e diante das Tuas santas palavras, nós estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, por nos revelar a Tua vontade, por nos revelar, Senhor, coisas que estão nos céus, em oculto no Teu coração, mas que o Senhor disse que revelaria aos pequeninos, e o Senhor tem revelado, e o Senhor tem trabalhado. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um, Senhor, que está assistindo, que assistir, Pai, desta palavra, Senhor, deste momento, que sejam tocados pela Tua presença, Pai, que sejam tocados pelo Teu poder de avivamento, Pai. Em nome de Jesus, aviva a oração nos corações, aviva, Pai, em nome de Jesus, espiritualmente, Pai, cada servo, cada serva Tua, Pai, para que possam, Senhor, em nome de Jesus, conhecer-te no mais profundo, Senhor. Que as bênçãos espirituais venham sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. E que o Senhor derrame visões, que o Senhor derrame sonhos, profecias. Oh, em nome de Jesus, que o Senhor derrame, Pai, batismo em línguas, interpretações, Pai, interpretações de sonhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é o Teu poder, Pai, que eu te peço que seja ministrado sobre a vida, Senhor, daqueles que estão aqui diante da Tua presença, Pai, que te ouviram, Pai, e que creram em seu coração, Pai, que o Senhor está aqui não só para nos salvar, mas para mostrar o poder, Senhor, e a autoridade nessa geração, Pai, em nome de Jesus, que poderosamente o Teu Espírito Santo venha se mover sobre cada vida, sobre cada lar, em nome de Jesus. É assim que eu te oro e é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que você recebeu e que você sentiu a presença de Deus, em nome de Jesus. Eu vou estar encerrando e eu sou muito grata pelo que Deus tem feito e pela presença de cada um de vocês. Como sempre, um beijo no coração e vou estar encerrando, amém?